Estamos de volta com a série SIGTAP. No vídeo de hoje, vamos analisar alguns atributos dos procedimentos. Verificaremos atributos dos procedimentos tais como complexidade, tipo de financiamento, a média de permanência dos procedimentos, quantidade máxima, sexo permitido, idade mínima, idade máxima, modalidade, instrumento de registro, atributos complementares, CID principal, CBO e origem. Com seu SIGTAP aberto, vamos buscar um procedimento CRIM. Podemos acessar a estrutura da tabela, escolhendo procedimentos CRIM, que é 03, subgrupo 03 e forma de organização 14. Na nomenclatura, podemos digitar pneumonia. Essa é uma forma de localizar um procedimento através da estrutura da tabela. Podemos também buscar diretamente, digitando apenas o grupo e a nomenclatura. Tratamento usando o Coringa, pneumonia. Clicando em consultar, obteremos o mesmo resultado. Dando 2 cliques, abriremos os atributos do procedimento em questão. No caso, tratamento de pneumonias ou influenza gripe. Aqui temos a estrutura e logo abaixo os demais atributos relativos ao procedimento. Analisando basicamente os atributos desse procedimento, temos a complexidade, nesse caso média complexidade, o tipo de financiamento, média e alta complexidade. Não temos o subtipo de financiamento. Temos, por exemplo, o sexo. Nesse caso, serve para ambos os gêneros. E logo abaixo, veremos pormenorizado os demais atributos. Chegamos à média de permanência. No caso da pneumonia, que é o tratamento de pneumonia ou influenza, a média de permanência estipulada são 4 dias. Hipoteticamente, vamos dizer que um paciente ficou internado do dia 1º até o dia 5º. A contagem é feita de um dia de 24 horas completo, a partir da 0 hora. Mas vamos supor que vamos contar o dia 1º, o dia 2º, o 3º dia, o 4º. O 5º deve ficar isolado, ou seja, o último dia, pois esse dia só será contado se houver o óbito do paciente, sua transferência ou ficar internado pelos motivos de permanência. Então, numa situação normal, conta-se o dia 1º, o dia 2º, o 3º e o 4º dia. Não conta o último dia, exceto nos casos já mencionados. Então, temos que os dias de permanência de uma situação normal do paciente será 4 dias nesse caso. Já se ele for a óbito ou transferido ou por alguns motivos de permanência, conta-se o último dia, ficando 5 dias. É assim que você deve fazer a conta dos dias de permanência de cada paciente. Dando continuidade à análise da média de permanência, temos que achar o mínimo que o paciente deve ficar. Segundo o manual,
ele deve ficar no mínimo 50% da média de permanência. Nesse caso, o procedimento informado que ele deve ficar, a média de permanência é 4. Você divide 4 pela metade, por 2. Ou seja, o paciente deverá ficar 2 dias completos. Hipoteticamente, nesse caso, o paciente deve ficar o dia 1, o dia 2 e o dia 3, no mínimo, numa situação normal. Como não se conta o último dia, numa situação normal, o paciente cumpriu o mínimo necessário, que seriam 2 dias completos. Se ele foi até o dia 5, ele extrapolou o mínimo necessário, não havendo crítica. Assim como a tabela especifica o mínimo de tempo que um paciente deve ficar internado para que não haja crítica, existe um período máximo esperado para o paciente ficar internado. Toda vez que esse período é extrapolado, ocorre um fenômeno ou uma possibilidade que seria cobrar diária de permanência a maior, que iremos explicar agora. Vamos alterar hipoteticamente o período de internação de um paciente, do dia 1 ao 5 para do dia 1 ao 10. Mais uma vez, o último dia fica na incógnita, ele será cobrado ou não, dependendo do motivo de alta. Para estabelecer o período máximo que o paciente espera que fique, ou que se espera que um paciente fique, seria pegar a média de permanência e multiplicar por 2. Nesse sentido, temos 4 vezes 2. 4 vezes 2 é igual a 8. Ou seja, após o 8º dia, pode-se cobrar diária de permanência maior, desde que no atributo complementar esteja especificado, permite diária de permanência a maior. Nesse caso, o dia 2, o dia 3, o dia 4, o dia 5, o dia 6, o dia 7, o dia 8 é o período normal. O 9 e o 10 seria para a cobrança de diária de permanência a maior. Isso dependendo do último dia, se foi óbito, transferência ou um dos motivos de permanência. Reforçando a aplicabilidade da média de permanência, vamos pegar um novo procedimento. Vamos pesquisar por acidente vascular cerebral. Cada procedimento tem o seu atributo. Vamos dar 2 cliques para abrir. Para o tratamento de acidente vascular cerebral, verificamos que a média de permanência para o procedimento é 7 dias. Desta forma, podemos chegar ao mínimo e ao máximo do período para a internação nesse caso. Similarmente ao anterior, seria a média de permanência dividido por 2, ou seja, 7 dividido por 2, chegaríamos a 3,5. Como é estabelecido que é um período indivisível de 24 horas, a parte quebrada pode ser descartada. Dessa forma, chegaremos a 3 dias completos de mínimo necessário para uma internação para esse procedimento, para que não haja crítica. Caso fique menos período e o médico julgar que o tratamento foi concluído, pode-se pedir liberação de permanência a menor, a critério do médico ou estabelecimento. Da mesma forma, podemos chegar ao período máximo esperado para o procedimento, que seria 7 vezes 2, ou seja, até 14 dias, ficando assim: mínimo esperado 3 dias, mínimo exigido 3 dias e máximo esperado 14 dias.
Vamos, hipoteticamente, pegar um período de internação que vai do dia 1º de qualquer mês ao 4º dia, por exemplo. Como já feito anteriormente, teríamos da seguinte forma: conta-se o dia 1º, o dia 2º, o 3º dia, e o 4º vai depender do motivo da alta. Tal qual o 1º dia, o 2º dia e o 3º dia corresponde ao mínimo necessário. Três dias. Ou seja, esse paciente ficou no mínimo 3 dias a depender do motivo da alta, cumprindo o mínimo necessário, não gerando liberação de crítica de permanência a menor. Nesse caso, não teríamos a contagem de permanência a maior caso o atributo complementar permita a cobrança. Só teríamos após o 14º dia, ou seja, no dia 15, 16, 17, a depender do último dia de alta, e assim por diante. Vamos acessar o manual técnico operacional para verificarmos o que aprendemos. Nesse manual de janeiro de 2017, logo mais na página de número 84, vamos verificar a seguinte redação. Ela dispõe sobre permanência a menor. Em qual caso deve-se pedir liberação de permanência a menor? Quantidades de diárias de internação inferior ao previsto no atributo do procedimento do SEGTAP. As AIHs serão bloqueadas por motivo de permanência menor caso o procedimento realizado não atinjam a quantidade mínima de dias de internação em número de diárias menos de 50% dos dias previstos no atributo média de permanência do procedimento definido na tabela de procedimentos. Se considerar que não houve alta precoce do paciente, pois o tratamento em regime de internação foi realizado, o prestador pode solicitar ao gestor liberação de crítica no sistema. Procedimentos com atributos de média de permanência de até 3 dias, inclusive, não tem crítica. As AIHs com motivo de encerramento, óbito, não tem crítica de permanência menor. Para o cálculo de permanência mínima, considera-se apenas os números inteiros, que resultam do cálculo da metade dos dias de média de permanência. Assim, procedimentos com média de permanência de 7 dias, por exemplo, têm permanência de internação mínima de 3 dias, ou melhor, 3 diárias. No manual, também na página 17, podemos verificar a seguinte redação. O sistema computa o último dia de internação quando o motivo de apresentação for permanência, óbito ou transferência. Vamos verificar uma outra particularidade contida no Manual Operacional de AIH. Vamos visitar a página de número 55. Essa página é tratado dos procedimentos diagnóstico e atendimento de urgência em clínica médica, pediátrica e cirúrgica. O registro de diagnóstico e atendimento de urgência deve ser realizado de acordo com esses códigos que estão abaixo. Em caso de alta pedido, evasão ou transferência para outro hospital com período de internação igual ou inferior a 24 horas, o procedimento solicitado deve ser obrigatoriamente ser mudado para diagnóstico e o atendimento de urgência em especialidade correspondente,
Esses códigos também devem ser utilizados em caso de diagnóstico não confirmado, com internação de curta permanência, tratamento de patologia de rápida resolução, não codificado na tabela, ou de internação para investigação diagnóstica e em casos passíveis de tratamentos ambulatoriais identificados pela auditoria, sob solicitação desta. Não permite permanência maior ou mudança de procedimento. Vamos dar continuidade às explicações sobre os atributos dos procedimentos. Vamos procurar novamente por pneumonia para exemplificar. Vamos abrir o procedimento. Agora temos a quantidade máxima permitida. Aqui seria a quantidade de vezes que pode ser lançado para cada evento. No caso do procedimento principal de AH pneumonia, seria 1. Limpando, vamos localizar como, por exemplo, um procedimento cirúrgico. Tratamento de diáfise da tíbia, como segundo exemplo. Vamos fazer a consulta usando os coringas. Localizamos o tratamento da fratura de diáfise da tíbia, por exemplo. Observe que já nesse caso a quantidade máxima é 2. Pois, se possuímos duas pernas, um paciente pode fraturar ambas as pernas ou apenas uma. Dessa forma, se ele fraturar as duas pernas e for realizado o procedimento, poderá se cobrar 2 vezes na mesma AH. Continuando a análise dos atributos dos procedimentos, vamos pesquisar, por exemplo, curetagem. Abrindo a curetagem pós-abortamento ou puerperal, podemos verificar que existe o atributo sexo e também idade mínima e idade máxima. Essa seria a faixa de idade permitida para a realização dos procedimentos, sem liberação de crítica de idade, caso permita. Então, numa situação normal, o paciente deve ter no mínimo 9 e no máximo 60 anos, para que não haja liberação de crítica. Também podemos verificar a modalidade do procedimento. Nesse caso, pode ser ambulatorial, hospitalar e hospital-dia. Outro atributo, nesse caso da curetagem puerperal, é o instrumento de registro. Essa curetagem pode ser realizada através do boletim de produção ambulatorial individualizado ou através da AIH, autorização de internação hospitalar, procedimento principal. Vamos agora verificar o próximo atributo do procedimento. Nesse caso, o atributo complementar. Aqui será definido o que pode ser feito no procedimento. Exemplo: inclui valor da anestesia, admite permanência a maior, não admite liberação de crítica de idade, permite informação de equipe cirúrgica. Finalizando esse vídeo, você pode consultar demais atributos do procedimento, tais como CID principal, CBO e origem. Além disso, também você pode verificar especialidade do leito, habilitação, incremento e serviço de classificação. Basta você ir clicando nas abinhas e verificando quais são os atributos exigidos.